Vamos trazer aqui. Pastor Lucas! Pastor Lucas! O senhor, mano! Rapaz, tudo bom? É? Tá dando para ouvir bem aí? Tá dando para ouvir bacana. Ah, tá bom. O senhor viu aqui? Eu aqui falando, senti aquele pensamento na minha cabeça, o maligno usando a minha boca para espalhar as coisas dele, rapaz. Olha só. Ele queria que pegasse, que minha oração não valesse nada. Olha só. Ele pegou, senti aquele negócio estranho, um pensamento batendo na minha cabeça, e eu senti. Olha como é que é esse maligno. É complicado, né? Eu já vi ele fazendo com outros profetas, que nem a Vicky e tal. Ela falou, eu tô cansado, não sei, ela parou. Não tô não. Né, pastor Lucas, o senhor vai falar sobre isso, né, um dia aí, né, dos ataques do maligno, como é que ele põe coisa na nossa cabeça, para falar, né? A história é bem longa, né? A pastora Nilva chama isso de, não sei o que, sugestão, é poder da sugestão, né? Poder da sugestão. Pastor Lucas, sem tomar muito do tempo do Senhor, vou fazer uma oração sobre o Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, trazer aqui para nós agora o pastor Lucas. Que o Senhor agora coloque sobre ele a tua intenção do teu coração, Pai, as tuas palavras, do teu amor, para distribuir, falar sobre todos aqueles que estão ouvindo ao redor do mundo, Senhor. Então, que o Senhor abençoe agora o pastor Lucas, que a tua mão esteja sobre ele, e o fluir do teu sentimento dele sobre o pastor Lucas, ele venha falar para nós as suas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, lembrar da Leas, por favor, Pai, a filha dele. Abençoa ela também, abençoa a casa dele. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Até a próxima, querido. Tem meia hora aí, viu? Tá bom. Glória a Deus. Bom, a paz do Senhor Jesus, irmãos, para todos, né? Vamos aproveitar bem aqui o tempo. O meu computadorzinho aqui, eu tenho que ficar atento aqui para procurar aqui a lista de nome de vocês, né? E saudar todo mundo aí. E às vezes eu fico com medo, né? De que eu tenho que subir aqui a lista aí para cima e para baixo, para lembrar de todo mundo, né? Mas para eu não cometer erros, eu vou saudar todos com a paz do Senhor Jesus, né? E por causa que nós estamos aqui com um pouco de dificuldade na internet quando dá chuva e tem tempestade, teve tempestade também. A gente tem que sempre ficar atento aqui, porque a minha internet é via rádio, e então ela não é tão veloz, né? Como eu tinha quando eu estava lá em Ponta Grossa, na cidade, a internet era fibra, né? Aqui não é fibra, não, é via rádio. Tá bom? Então eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus, não se preocupe, né? No meu coração cabe todos e no coração do Senhor mais ainda, né? Todos nós. Amém? Então, irmãos, nós temos aqui caminhado na palavra de Deus, né? E eu sempre me preocupo que as pessoas estejam focadas em olhar para o Senhor, né? Porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente só vê as coisas erradas, né? A gente só vê as fraquezas e as dificuldades. Então, sempre a gente quer ensinar as pessoas a manter o queixo levantado, não com orgulho, hein? Mas assim, olhando para Deus, né? Porque aí você se abaixa, você está ficando deprimido. Mas não é fácil, porque, veja só, não é uma coisa assim de costume, né? Deus ele não faz a coisa para treinar você, né? Isso não é um treinamento. Levanta a cabeça, você está deprimido, né? Quando eu era garoto, a minha mãe às vezes falava isso, né? Levanta a cabeça, você está deprimido, para que essa cabeça baixe? Mas não é esse tipo de treinamento, sabe? Por quê? Porque o Senhor, ele quer trabalhar no nosso coração, lá no íntimo. E às vezes a gente tem a nossa própria referência, né? O nosso sentimento se refere a si mesmo, né? Se autorrefere. Então, é como se a gente estivesse olhando no espelho e a gente fica olhando só para a gente. E quando acontece isso, a gente cai, porque como a gente não está perfeito, nós não estamos diante da presença de Deus, o que acontece? O espelho vai mostrar uma imagem feia que vai deprimir você e vai produzir mais uma imagem feia que vai deprimir você e uma imagem feia. E isso não para, sabe? Então, Deus quer cortar essa linha, né, esse círculo de depressão, né, que é muito comum hoje, muito comum na vida das pessoas, principalmente dos evangélicos, né? Por quê? Porque a gente tem que aprender a verdadeira vida da fé, sabe?
a vida da fé, ela é uma confiança em Deus que ela vai se descolando, sabe, das coisas da terra. Mas não é assim, como quem diz: "Ai, no passa um dia, vamos lá, eu oro 5 minutos, tá, fiquei bem, vou orar 10, fiquei melhor, vou orar 20, fiquei melhor, vou orar 30, aí eu passar o dia inteiro orando, aí pronto, aí eu subo para o céu, aí não volto mais e tá tudo certo". Não, não é assim, porque Deus, ele estipulou uma história para nós passarmos, então naquela história, você vai ter os degraus para subir, e tem coisas, né, que a sua história está preparada, o que você tem é andar nesse caminho da sua história, tá. Eu sempre falo que a gente não precisa andar atrás de Jesus, nem na frente, é nas pegadas. Ele pisa ali, você pisa junto, ele pisa ali. Como que é isso na prática, né? Porque a gente fala uma figura e a pessoa fala assim, mas não entendi, como que isso funciona? O que que acontece? É assim, em primeiro lugar, né, a gente considerar que a nossa natureza é caída, certo? É caída. Então, nós não vamos tirar mérito de nós não vamos conseguir. Pensa que o mérito é um saco e você tira as coisas. Você não vai conseguir tirar mérito de você, né? Mérito é força, é capacidade, você não vai conseguir. Então, você tem que olhar para o Senhor, parar de olhar para o seu coração, parar de olhar para você mesmo e olhar para o Senhor. Aí você procura, pede a Deus para abrir bem os teus ouvidos espirituais, os teus olhos, e você começar a entender o que Deus quer te mostrar. É claro, como você é um ser espiritual em formação, no começo você não vai conseguir entender tudo, saber tudo, mas é o dia a dia, todo dia você clama, todo dia você pede para Deus levantar a tua cabeça, tirar aquela tristeza, dar ouvidos para ouvir a palavra, dar ouvidos para entender o que ele quer mostrar. Aí quando você sentir que aquela palavra está entrando dentro do seu coração, seja pela leitura bíblica, às vezes você está quietinho assim, aí vem uma palavra assim dentro de você, você aceita, né, porque a palavra de Deus ela é doce, a palavra de Jesus é doce. E aí você vai lá e pratica aquilo que Deus mandou. E aquilo que Deus mandou nunca, nunca, nunca vai contradizer essa palavra aqui escrita, né? Nunca vai vir uma sugestão mal, né? Que nem essa que o pastor João falou aí, nunca. Então, aí você já sabe que aquilo que está compatível com a palavra, né, é a voz de Deus. Mas aí você precisa fazer mais um outro teste. O que que é outro teste? Você pratica e aquilo que Deus prometeu, no momento que ele falou para você, se vai acontecendo, né? Se vai acontecendo. Só que na primeira vez que você ouve a voz do Senhor e faz as coisas, parece que não acontece no mesmo dia. Teve gente que falou assim: "Ah, Deus, eu quero saber se tu existe, eu vou fazer um jejum e tal". Teve gente que ficou uma semana de jejum e ele pensou que Deus ia falar com ele no outro dia, e ele, né, Deus não falou com ele no outro dia, porque não acontece do nosso jeito, acontece do jeito de Deus. Aí deu uma outra semana, aí Deus apareceu para ele. Porque é assim, Deus ele se move livremente, né? Nós não comandamos Deus, a gente não aperta um botão e Deus aparece, sabe? Mas quando a gente se humilha, ele se agrada, certo? Quando a gente tira o eu. Porque ainda nós não sabemos, como o João fala, o que havemos de ser. Nós não sabemos como nós vamos ser, mas nós seremos semelhante a ele. E assim como ele é, assim o veremos. E assim como ele nos conhece, nós o conheceremos. Então veja, ó, saber conhecer é um espelho. Então nós espiritualmente estamos sendo feito um espelho. Então esse espelho tem que polir. Um espelho, ele não olha para ele mesmo, ele olha para a pessoa e a pessoa olha para o espelho. Então Deus vai olhar para você para ver a imagem dele em você. Então o espelho não tem a imagem própria, ele tem a imagem da pessoa que está na frente dele. Então se a pessoa que está na frente é, é Deus, então vai refletir Deus. Se a pessoa que fica na frente é um inimigo, vai refletir o inimigo. Então você rejeita o que é do inimigo e clama para Deus estar na sua frente, e você ser o espelho de Deus. Só que nosso espelho, ele é borrado, ele é sujo, ele está cheio de problemas. Então Deus vai polir esse espelho, polir. E a vida e o andar com Deus é esse polimento. É esse polimento que acontece. Às vezes a gente não entende, né?
o que está acontecendo? Aí você fica assim, mano, eu tô assustado, não tô entendendo minha vida. Mas você se acalma, né? Deus tem falado para mim, sossega, fica mais tranquilo. Não tenta, porque sabe o que eu fazia? Olha só, e é uma coisa muito complicada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu pegava meu pensamento, eu ia lá dentro do meu coração, eu via que tinha uma coisa que eu não gostava de lá, e eu ficava mexendo no meu coração para que o meu coração mudasse. Como que eu mexia no meu coração? Por exemplo, vamos supor que eu tive inveja de uma pessoa. Aí eu descia no meu pensamento e eu ficava, Deus, retira essa inveja, retira essa inveja. Aí eu ficava montando uma situação para não ter inveja. Então eu fiz isso muitas vezes, fiz isso. Qualquer pecado, inveja, né, às vezes murmuração, né. Então eu mesmo pegava a minha mente, ia dentro do meu coração e ficava montando, né, como se estivesse amassando um pão, né, o meu coração fosse uma massa de um pão e eu ficava amassando. O que aconteceu? A minha mente tem a consciência da palavra de Deus, tá ótimo, isso não é o problema. Só que o que que acontece? Você vai montar a sua vida espiritual até o limite da sua consciência, depois você não cresce mais. Aí você fica batendo no teto, a sua cabeça fica batendo no teto. Porque veja só, o que que acontece quando a pessoa está na igreja e ela não é um convertido verdadeiro? Por que que uma pessoa não é um convertido verdadeiro? Porque ela quer alterar o comportamento dela, certo? Ela não quer se arrepender para Deus mudar o coração, ela quer e mesmo alterar. Por exemplo, se a pessoa fala palavrão, ele começa a se refrear, aí ele começa a modular, né? Modular é manipular as suas palavras para não falar palavrão, aí ele se reprime, né? Vem aquela coisa, ele se reprime. Então ele mesmo está criando força para ele se modificar. Só que lá dentro do coração dele vai forçando uma mola, porque é ele mesmo, não é Deus fazendo. Uma hora a carne, ela fica, explode. Aí uma hora a pessoa pisa no calo, ele xinga, mais um palavrão enorme, porque ele estava fazendo isso aí. Eu dou exemplos, assim, eu não falo pecados perversos, né, porque tem todo tipo de pecado. Eu pego os pecados simples, dos simples você compara com os grandões, tá? Então, isso que é muito comum, né? Pode ser palavrão, pode ser mentira, pode ser fofoca, pode ser prostituição, tudo você se autocomprime para não fazer. Que é, como é o certo? Porque esse é o errado. Você quer ser puro. Você quer mesmo, você mesmo quer se purar. O desejo de ser puro não é ruim, é bom. Mas a maneira como você está fazendo é errada, porque você não vai mudar a sua intenção. Viu o que o pastor Jones falou? Deus, ele sonda a intenção. A intenção, ela mostra para quem você está trabalhando, né? É para quem você está trabalhando. Se você está trabalhando para Deus, para você mesmo ou para o inimigo. Tem 3 pessoas só para você trabalhar. Então, para você trabalhar para Deus, na sua intenção, você tem que ir a Deus se render. E a Deus se render. Quando surge o pecado ou qualquer mau costume que Deus não aprova, você identifica, confessa, clama, pede perdão e dá lugar a Deus trabalhar. Entende? Você pode até errar, pode até cometer de novo palavrão que não era para cometer, mas você chore, mostre que você não quer aquilo, mas se entregue. Não tente você criar um cabresto como se fosse você um cachorro treinado, né? Porque tem um cachorro que o treinador ele bate um pauzinho assim, faz o cachorro sentar. Bate assim, o cachorro levanta. Então, não, senão você fica um cão treinado. Entende? E Deus não, Deus quer mudar o seu coração. E como é que muda? Trazendo o coração a Ele. E aí, todos os seus pecados, você não é digno, eu não sou digno, ninguém é digno. Não tem dignidade em a gente não tem, a dignidade é de Jesus. Então, Deus pega a dignidade de Jesus e veste a gente. Aí aquele pecado ainda fica lá dentro, aquela coisa errada, é palavrão, é murmuração, é mentira, é fofoca, qualquer coisa, fica lá dentro ainda, mexendo para dentro. Mas você já está percebendo, então você já separou a carne do espírito. Lá em Hebreus fala que a palavra de Deus é uma espada que separa, né, a alma do espírito, juntas e medula. Então você já separou. Aí você já fica prestando atenção como é que está dentro do seu coração. Angústia, tristeza, revolta, murmuração,
blasfêmia, aí o que que você faz? Vai orar. Ó Senhor, está acontecendo, denuncia dentro de você, mas não faz nada. É como se você chamasse a polícia para ver um ladrão, só que você não vai lá prender o ladrão, a polícia prende o ladrão. Então você chama Deus para ver a sua coisa ruim, e Deus vem com um carro de polícia espiritual, né? E prende aquele maligno. E você vai sendo liberto. Então, é etapas, etapas. Na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. E sempre se arrependa. Sempre clame, sempre tenha aquele desejo de agradar a Deus, por amor. Né? Amor. Por que é o amor? Vamos supor que você não sente amor nem por ninguém. Vamos supor. Vamos supor. Você tá no zero, você não ama ninguém, é seco. O que que você faz? Senhor, eu não sinto amor por ninguém. Eu sou seco. Pega o teu amor, pega o amor de Jesus por mim e coloca dentro do meu coração e faz ele refletir o amor. Entende? A sabedoria que está sendo ensinada aqui, você pode estar no zero, você pode estar no zero, mas você olha para Deus e pede, porque a tua palavra vai mover o coração de Deus, porque Ele está vendo que você reconheceu isso, entende? Você reconheceu. Então, o que que o espelho está deixando? O polidor poliu o espelho, certo? Você não se pule, você eu vou ser melhor agora. Não, você não consegue fazer isso. Não consegue. Se você fala fofoca, você não vai parar de falar fofoca. Se você fala mentira, você não vai parar de falar mentira. Porque você não muda, você. É Deus quem muda. Então você conta para Deus. Eu sou fofoqueiro, eu sou mentiroso, eu sou, eu sou briguento, eu falo palavra. E chora, clama. Né? Às vezes não é nem chorar com lágrimas, né? Mas é contar com o desejo de que aquilo saia de você. Aí Deus vai limpando. Quando ele limpa, você já passa para uma outra situação, entendeu? Assim, se você está preso em fofoca, você vai passar para uma outra área que você tem dificuldade. Mentira. Se você estava preso em mentira e você venceu, você vai passar para outra área, murmuração. Entendeu? Aí você vai eliminando as obras da carne e vai deixando Deus tratar de você. Quando Deus quebrantar você, você se abaixa, se humilha e deixa Deus trabalhar. Quando ele vê que está limpo, aí ele vai te dar um ânimo. O que, que ele vai fazer? Vai usar de você para você fazer alguma coisa para ele. Ele vai te dar uma palavra para você falar para alguém, uma visita para você falar para alguém, uma oferta para você fazer. Qualquer coisinha pequena. Quando você fizer, fique grato, agradecido por ter conseguido fazer. Entende? Aí vai ter o resultado. Falei assim, nossa, eu consegui fazer. Aí você fez a coisa certa, com a intenção certa, amando a pessoa certa, que é Deus. Entendeu? Viu a escadinha certinho lá? Pam, 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 pam. Então é assim que acontece. Então esse é o andar do cristão, é o andar do cristão. Não é perfeccionismo. Ah, eu tenho um monte de defeito. Claro, eu também tenho, né? Então fica mais, como quem diz, né? O que parece mais santo é o que consegue esconder mais. Né? Na igreja, o que parece mais santo é que consegue esconder mais, mas não é isso que Deus está vendo lá no céu como que é o seu coração. Mas se você tem a intenção, o desejo de ser diferente, de ser puro, vai lá e pede para Deus, né? Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa você pede. Não peça as coisas do vizinho, né? Porque aí Deus não vai te dar, porque aí é cobiça, certo? Mas tudo que você quiser, a palavra diz, traga todas as suas petições a Deus, né? E no tempo certo ele cumpre. Mas para ele dar alguma coisa, ele vai te preparar para receber aquilo, para que aquilo não venha se tornar em maldição. Porque às vezes uma bênção pode se tornar em maldição se você não souber aproveitar. Entendeu? E às vezes uma maldição, como aquela que aconteceu lá com o José do Egito, né? José foi preso, né? Foi uma coisa maldita, uma coisa horrível ser preso, mas Deus transformou em bênção. Então Deus tem o poder. Nós temos o poder de transformar a bênção em maldição, e Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Por isso que é só no poder e no Espírito de Deus que a bênção se mantém. Por quê? Porque você não se exalta,
Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Se você se mantém humilde, a bênção permanece em você. Se você se exalta, logo você vai cair, entendeu? Então, quando é que a pessoa se exalta? Ué, mas como é que uma pessoa se exalta? Quando ela olha para ela e ela acha que ela é a pessoa capacitada. Não é, entendeu? Ela acha que ela é o tal. Não é. Então, quando ela olha para Deus, ela sabe que ela não é, e ela diz: Senhor, seja tu em mim, seja tu em mim. E vai fazendo, porque ela vai abrindo os ouvidos, abrindo os olhos espiritual, vai vendo, vai ouvindo, vai aprendendo as lições da vida, aprendendo com as circunstâncias, aprendendo com os irmãos, ouvindo conselhos, às vezes do pastor, às vezes de uma irmã de oração, às vezes de alguma pessoa, aprendendo, às vezes até da natureza, de um passarinho, né, de um bichinho, né? Os animais, eles são mais humildes do que os homens, porque, por exemplo, você pega um cachorrinho, né? Ele está todo sujo, todo enlameado, você acha ele na rua, leva para casa, trata ele, leva no veterinário, o pelo dele fica bonito, dá ração e tudo. Ele fica doce, ele fica te amando o resto da vida, porque ele é agradecido. Às vezes, as pessoas fazem uma bondade para outro ser humano, a pessoa não agradece, porque é uma natureza caída. Os animais, eles estão em situação por causa que a natureza ficou sujeita, mas os animais não têm pecado. Os animais são os chamados inocentes de Deus. Mas o homem tem pecado. Então, o que é o pecado? É responder a Deus de uma forma errada. Deus te faz um bem, você faz um mal. Esse é pecado. O que é pecado? Desviar de Jesus. Jesus está ali, você desviou de Jesus. Deus te faz um bem, você faz um mal de volta. Então, aí você fala assim, mas eu tenho que saber a lista de pecados. Não, é só pegar o fundamento. E aí, veja só, o seu coração, ele vai ser tratado. Então, Deus, ele vai cuidar de você, porque ele vai cobrir, né, todos os seus defeitos, porque ele está trabalhando em você. E você está se submetendo, entendeu? E você está se submetendo e Deus está trabalhando. Então, você não vai se vangloriar de que você é isso, de que você é aquilo. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Não tem aquela camiseta que uma vez os cristãos fizeram? Não sou perfeito, ainda estou em obras, né? Ainda Deus está trabalhando no meu coração. Fizeram uma camiseta uma época assim. E é isso mesmo, é verdade isso, né? Deus está trabalhando. Agora, vamos falar um pouco agora sobre o que está vindo para nós nos fortalecermos para esse tempo. Veja só, o mundo está acelerando, as coisas estão acelerando, né? Então, essa atitude de humildade, né, você se mantém abaixado. Não é assim, como coitadinho, ai, 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 não, não é isso. É humilde, sabendo que Deus está tratando de você. Veja só, os anjos vão vir fazer a colheita. O trigo, quando ele tem o grão, ele fica abaixado, por causa do peso do grão. O joio não tem peso, ele fica levantado. Então, quando os anjos vierem para fazer a colheita, se ele vê você na humildade, ele sabe que você é de Deus. Aí ele vai colher e levar você para o céu, entendeu? Se você tiver na arrogância, começar a acontecer coisa e você começar a reclamar, né? Deus! Começar a falar contra Deus, por causa do quê? Que Deus vai executar justiça e juízo na terra. Se você começar a blasfemar, murmurar, aí você está comportando o quê? Como joio, está se exaltando em vez de se humilhar. Deus vai punir, porque é justiça. Mas no meio dessa punição que vai acontecer, Deus vai estar salvando, salvando, salvando. E você comece a orar. Ore, ore para que Deus salve o maior número. Salve o maior número, porque a sua oração vai mudar as circunstâncias no momento que as coisas acontecerem, né? Nós temos profetizados terremotos, tsunamis, Rio, São Paulo, coisas e tempestades no Brasil, já tem um monte de profetas profetizando, principalmente agora, até o final do ano vai acontecer. Então, ore, clame, peça que Deus faça essa situação, né, amenizar para morrer menos pessoas possível, o castigo ser amenizado e o maior número de pessoas ser salvo, né? Por quê? Porque a punição ela tem que vir. Não tem nenhum pecado que Deus não dê uma punição por causa do pecado. Ele perdoa,
para que você tenha comunhão de volta com Ele. Porque aí você não perde a comunhão, porque se você perder a presença de Deus, acabou. Mas Ele te perdoa para você retornar à presença dEle, receber o amor dEle. E ali você vai sendo transformado. Mas no momento certo, né, a consequência daquilo que você fez vem, certo? Então, quando vem a consequência de algo que você errou lá atrás, agradeça a Deus pela punição. Por quê? Porque você vai ficar com a ficha limpa, entendeu? Se você tiver numa punição de um pecado anterior, humilhando e agradecendo, você vai ficar com a ficha limpa. Se você murmurar, né, você vai gerar novo pecado, nova punição, novo pecado, nova punição e não vai parar nunca. Então, agradeça a Deus por tudo, porque pode ser que você está tendo uma alegria hoje, porque você tem uma coisa boa que aconteceu lá atrás, Deus está te trazendo alegria hoje. Pode ser que você está tendo uma tristeza por algum pecado que Deus está visitando hoje a sua vida. Então, agradeça, né? Como eu já ensinei, se você agradecer pelas coisas que tem, você terá mais coisas para agradecer. Se você murmurar pelas coisas que tem, você vai ter mais coisas para murmurar. Não é assim? Então, já sabe bem disso aí. Então, nós estamos num momento que nós temos que vigiar. E essa vigilância significa, né, a humilhação, a oração, o clamor, se render a Deus, deixar Deus tratar, moldar seu coração, as circunstâncias, né? Tá faltando alguma coisa? Agradece a Deus porque está faltando e clama, vai no quarto e ora, espera Deus mover o coração de um irmão, mover o coração de alguém. E outra coisa, não fique com vergonha de contar as suas necessidades para a igreja. Está escrito lá nas cartas de Paulo: comunicai aos santos as suas necessidades, fazei todos saber né, a necessidade um do outro, para que a igreja se movimente, né, para suprir. Então, não é vergonhoso, né, você fazer um pedido de oração, né, ou pedir algum alimento, alguma coisa, não é vergonhoso. Só que você não faça isso, né, como se fosse uma coisa, uma troca de interesse, né, porque Deus conhece seu coração e conhece a sua necessidade, e Ele vai preparar. E agradeça, agradeça, agradeça. Hora certa, Ele vem. Se você não murmura, se você se humilha e você confia, Ele vem, com certeza, tá? Às vezes você não vem no tempo exatamente do que você quer, mas Ele vem. Então Ele supre o material, supre o espiritual e vai levantando a sua cabeça, tá? A hora que você estiver no ponto certo, Deus exalta você. Deus te exalta, te dá um prêmio, te dá alguma coisa que você não merece, acima da sua expectativa, né? Então é isso que acontece conosco. Então, quando agora nós estamos próximos, né, da volta do Senhor, nós temos que ter essa vida nessa manutenção diária. Eu estou falando aqui, que eu estou explicando agora desde quando o pastor João passou a palavra para mim. Então, essa manutenção diária de uma comunhão com Deus, né? Confiar, se render, orar, né? Não se exaltar, não querer se corrigir por suas forças, mas trazer o defeito para quem pode consertar, né? É que nem uma televisão, um rádio, você leva no técnico, né? Porque você não consegue consertar uma televisão, um rádio. Você leva no técnico, o técnico vai lá e conserta. Então, Deus é o seu técnico, né? É aquele que vai consertar o seu coração, tá bom? Então, veja só. Aí nós estamos também num tempo, né, em que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, certo? Vamos ter que pensar assim. A gente não sabe o dia nem a hora. Eu não sei. Então, vamos pensar assim. Você tem que estar preparadinho para subir. E como é que fica preparadinho para subir? Com tudo que você reconhece da sua natureza. Confessou, pede para Deus mostrar, Senhor, tem alguma coisa que eu não confessei, alguma coisa que eu não arrependi, alguma mágoa que eu estou carregando de alguém, né? Alguma murmuração que eu não pedi perdão. Mantenha a sua ficha limpa. Mantenha a sua ficha limpa, tá? E mantenha a comunhão com Deus na humilhação, no temor, na oração, né? E aí Deus vai fazer você ouvir a trombeta e subir. Bom, então essa é a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos ali no limite. Então, né, tanto o novo cristão como o cristão mais velho, tem mais experiência,
tem que andar nessas pegadas, entendeu? Então, o que que acontece? No dia a dia, Jesus, o Senhor, ele está com você, e você tem que aprender a perceber ele. E aí, conforme ele vai colocando no seu coração, você vai ouvindo, vai entendendo, vai obedecendo. Tire um momento de comunhão para sempre ler a Bíblia e orar, né? É a higiene diária, né? Você não escova os dentes, você não toma banho, né? Você não pintou o cabelo, né? Você não troca de roupa. Essa é a higiene diária, certo? Não pode faltar. Se você ficar um dia sem tomar banho, no outro dia você já está com cheirinho, né? Se você ficar sem escovar o dente, também vai ficar ruim. Então, é a mesma coisa. Tá? É um zelo. Quem tem um amor, tem zelo. Né? Zelo é cuidado. Né? Não tem aquelas pessoas que passam o dia polindo o carro, né? O carro pega uma mancha, ele vai lá polir. Então, seja assim, seja zeloso com a sua vida espiritual. Seja zeloso com os seus pensamentos. Pensamento e sentimento a gente não controla. Né? É muito difícil. Só depois de muito exercício espiritual que você vai conseguir deixar sua mente limpa de pensamento nos pensamentos. Mas você consegue entregar tudo na mão de Deus. Senhor, eu entrego as minhas imaginações a Ti, os meus sentimentos a Ti, tudo isso. E se você conseguir identificar aquilo que não está de acordo com a palavra, é ótimo, porque é espírito de discernimento que está em você. E aí você pede para Deus remover. Você não remove, mas pede para Deus remover. Maus pensamentos, maus sentimentos, depressão, tristeza, rancor, mágoa, né? Tem hora que parece que o coração da gente lota. Mas não tampou seus olhos, né? Lotou o coração, chegou até aqui. Aí você está com os olhos observando e vendo que tá, que a sujeira está ali. Aí você começa a fechar os olhos e fala, Senhor, tira essa mágoa, tira esse rancor, tira essa murmuração, tira essa rebeldia, entendeu? Aí, Deus começa a esvaziar. Dali uns minutinhos, você já está voando que nem um passarinho, de alegria, né? E aí, nós estamos nessa manutenção espiritual, né? Tudo isso, né, vem com o tempo, vem com as dificuldades. Tem as provas, né, que a gente chama de crente não é para ficar a vida inteira numa prova. Ah, eu só busco a Deus se eu estiver sendo provado. Né? Tem igreja que prega isso. Não, a gente tem que ter provado sempre. Não, não é. Não é isso, está errado. Né? É claro, quando a coisa tá ruim, você põe o joelho no chão e busca o Senhor. Mas quando está boa, você também tem que pôr o joelho no chão e buscar o Senhor. Porque você é filho, é relacionamento de pai com filho. Então, senão você vira um interesseiro. Quando tá bom, você vai buscar Deus, quando tá ruim, você não busca. Então, você é um interesseiro, você não é um filho. Então, o filho, ele conversa com o pai, né? Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão ruins, tá certo? Então, veja só, todos passamos pelo deserto depois da conversão, passamos pelas trevas depois da conversão, passamos por estados de abandono, como você acha que Deus se apartou de você, todo mundo passa, e o que o Senhor está fazendo aqui é avisando que essas coisas são da vida cristã, porque para mim não me avisaram. Quando eu passei o primeiro deserto, eu fiquei apavorado. Quando eu passei os primeiros dias de trevas espirituais, eu também fiquei apavorado. Quando eu passei solidão, achando que Deus tinha me abandonado, fiquei apavorado. Então, não se apavore, confie, né? Às vezes, sabe o que acontecia? Eu não tinha força para orar. Eu sabe que eu punha de joelho e ficava quietinho, assim, com os olhinhos fechados, 15 minutos, 10 minutos, não tinha força para orar. Aí eu levantava e ia. E Deus sabia que eu estava buscando Ele. Então, você tem que honrar o Senhor. E honrar a Deus é mostrar interesse por Ele. Porque Ele é tudo para nós. Nós, sem Ele, não somos nada. Então, você mostra seu interesse por Ele. Através do quê? Do amor. Quando uma pessoa está apaixonada por outra, essa pessoa não liga para outra, não mostra interesse, não manda carta, não manda bilhete. Então, é a mesma coisa. Quando você tem interesse numa pessoa, você vai lá atrás dela. Então, você tem que mostrar interesse para Deus.
que você o ama, que você é grato porque Jesus morreu na cruz, né, por você, que ele te deu perdão dos pecados. Você não é perfeito, não tem essa coisa de perfeição. Você não é infalível. Você, ele nunca vai falhar mais. Não, isso aí está errado. Mas toda vez que você se volta para Deus e reconecta com Ele, né? É que nem o carregador do celular que eu falei na semana passada, que a carga acabou, você reconecta. Toda vez que você vê que a carga espiritual está esvaziando, você reconecta com Deus, Deus vê que você o ama, que você está interessado nele, e ele te acrescenta. Então, essa é um costume, né? É um costume que você tem que ter, de sempre buscar, sempre se reconectar. Por exemplo, o que acontece? Às vezes, você está indo na igreja física, né? No templo, onde tem os irmãos e as irmãs. Acontece que tem época que você está tão provado que você não quer ir na igreja. Aí o que você faz? Você vai, procura uma igreja ou outra para visitar. Ali Deus vai usar de pessoas que nem te conhecem, nunca te viram, e ali Deus vai te sustentar, mas não fica longe da casa de Deus. Entende? Percebe? Então, você tem que sempre procurar recursos para você, né? Sempre. Qualquer situação, você não foge de Deus. Você vai mais para Deus. Com mais dificuldade, mais você busca. Mais dificuldade, mais você busca. E o que Deus der para fazer, você faz, né? Fica fazendo. Uma hora Deus vai lá e vai mudar o seu ofício. Aí você ganhou outro ofício. Depois você vai mudar um outro ofício. Então tem uma época que Deus quer ver se você persevera naquilo que Ele te deu para você fazer. Até o dia que Deus diz, agora você vai mudar de ofício, né? Paz, pastor. Mudar de ofício, essa foi boa. Tá mudo aqui. Por favor, pastor João, conserte isso. Deixa eu ver, deu certo? Agora tá. Tem errado o telefone. Maravilha, pastor. Muito obrigado pela mensagem. Tudo é intimidade, né, querido? Meu querido, muito obrigado pela mensagem. O senhor pede uma oração para nós, por favor? Que estamos tão necessitados ao redor do mundo aí com os nossos irmãos. Amém. Senhor Jesus, amado Deus, durante muito tempo a igreja esteve andando, Senhor, de uma forma, Senhor, diferente do verdadeiro evangelho, que é o evangelho onde o homem não se justifica, mas se reconhece pecador e se entrega a Ti, Senhor, e não fica preocupado com seus pecados, mas sim com a Tua misericórdia de olhar sempre para Ti e receber o Teu amor. E nós tivemos um evangelho legalista, Senhor, onde as pessoas ficam sempre cobrando de si mesmo e dos outros justiça própria, Pai. E isso tem adoecido a igreja, tem deixado todo mundo doente, Senhor. Um se achando mais santo que o outro contando os pecados do outro, Pai, para se achar melhor. Mas nesse momento, Pai, que nós estamos aprendendo, Senhor, receber o teu amor e a tua justiça e não ficar se comparando com ninguém, mas simplesmente saber que nós não somos nada e nos entregamos a Ti para que o Senhor nos trate e nos transforme, para que nós possamos estar preparados para a Tua vinda e o nosso coração seja humilde, puro e verdadeiro. Ó Deus, abençoa nós com essa bênção espiritual do verdadeiro conhecimento da Tua palavra e do Teu evangelho, verdadeiro conhecimento do Teu amor, que nós estejamos firmados fortemente, Senhor, no Teu amor e não na nossa justiça, mas sim na justiça que o Senhor nos deu por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim abençoa e desperta os corações ao redor do mundo, Pai, para deixar toda a justiça própria, que a justiça própria não te agrada, Senhor, mas receber a Tua justiça em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Como é que está a Alice? Está bem? Está tranquilo? Está bem, ela fica ali no... Ela ainda não tem escrivania lá no quarto dela, aquela mesinha igual que eu tenho aqui, ainda não deu para comprar. Aí ela fica na mesa da copa fazendo os estudos bíblicos dela. Ela não está vendo, não? Não. Oi, Liz. Não, ela escuta, ela fica escutando de lá. Às vezes ela tá no computador e ela conecta no YouTube. É porque a nossa rede é tão fraquinha, quando um está conectado, às vezes o outro não pode. Quando tem tempestade, aí caiu uma árvore ali. Eu ganhei 2 troncos grandes de árvore que caiu. Caiu uma árvore? Caiu. Então, quando tem tempestade, a internet fica ruim, aí a gente fica mais preocupado. Mas quando está um dia de sol, não tá, aí a internet fica boa.
Vocês que não sabem, o pastor Lucas mora num... É rancho que fala? É rancho? Chácara, rancho. O senhor já plantou aí algumas árvores, algumas frutas ou não? Vegetais? Não, eu estou plantando couve, alface, tomate. Tá certo. Verdura, por enquanto. Aqui atrás de casa nós temos aquele tomatinho pequenininho, parece uma cereja. Isso. Eu sento lá e como uns 20, 40, só comendo aquilo lá é delicioso demais. Aqui... Algumas frutas tem já, laranja, mas o pêssego está começando a florar também. Laranja, olha só. Laranja. Nós temos... a gente quer que fique um pomar bem bonito aqui. Nós temos um pé de maçã e um pé de pera, mas nunca cresce, mas é complicado aqui esse frio. Aqueles tomates grandes assim, eles chegam mais ou menos assim, verde, aí já morre, chega o frio e morre verde. Aquele... Ai, meu Deus. Mas minha esposa não gosta de jeito nenhum. Aí, já acabou o verão. Falei, já acabou. Tinha que fazer uma estufa lá, cobrir, né? Fazer o vento leva tudo. Obrigado. Dá um abraço a vocês. Eu declaro o amor de Deus e o favor de Deus sobre você e a Liz e sobre a sua casa. E que Deus abençoe você em todo o seu andar, em todos os seus ferramentas. E todos os nossos irmãos ao redor do mundo que Ele ama tanto. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.